pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Marra, do Instituto BR, estou aqui com a Cris Cunha, mais uma vez, para a gente gravar mais um episódio do BRcast. Hoje a gente vai falar sobre feedback e autoconhecimento. Ei, Cris, tá boa? Oi, Adri, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para falar sobre o feedback, né, e complementar um pouco do que a gente falou no último BRcast. Isso mesmo. Então, a gente gravou um BRcast anterior falando sobre várias formas, assim, dicas super interessantes que a Cris deu de dar o feedback e também de receber o feedback, né? Para que a gente não receba de qualquer forma e saiba construir de algum jeito, melhorando esse feedback que a gente recebeu, como um presente mesmo. E como a proposta hoje é relacionar o feedback e autoconhecimento, a minha pergunta para você é essa: o que a gente faz, então, conosco, depois que nós recebemos esse feedback? Então, Adri, eu considero importante, né, a gente fazer mais um fechamento sobre isso, mais um BRcast sobre isso, porque a gente recebe o feedback, né, como a gente falou, o feedback é um presente. O que é um presente? É um retorno, né, é uma percepção que o outro está me dando de algo ou de algum comportamento que eu tive. Então, isso é um feedback. E quando eu recebo esse feedback, nós temos que levar em consideração que nem sempre a pessoa que está dando esse feedback é alguém que tem habilidade para fazer o feedback, né? Então, nós temos que ter um filtro aí e avaliar, olhar em perspectiva para ver o que é meu, o que é do outro, o que faz sentido, o que não faz. Então, por isso que é tão importante esse autoconhecimento. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei que o outro está me dando realmente algo que faz sentido para eu trabalhar, faz sentido para eu fazer um aprimoramento. E quando eu tenho esse conhecimento, esse autoconhecimento, fica muito mais fácil e mais menos pessoal, vamos dizer assim, né? Eu levo menos para o coração essa informação, porque eu sei que realmente é um ponto que precisa ser trabalhado. Então, por isso que, né, a gente sempre fala do Instituto Beck que o autoconhecimento ele é libertador. É libertador. Você está falando isso, Cris, e eu estou lembrando de mim mesma. Há uns anos atrás, assim, antes de entrar para esse processo, né, de começar esse processo de autoconhecimento, acho que desde a minha adolescência, juventude, durante o meu tempo de advocacia, eu sempre recebi muito mal feedback, assim, pessoalizando muito. E aí eu me magoava, eu ficava brava, eu reagia. E hoje eu vejo quantas oportunidades, né, de aprendizado eu perdi reagindo desse jeito. Eu literalmente apelava, assim, pessoalizava totalmente, enfim. E muitas vezes esses feedbacks, essas críticas, que às vezes vêm de uma forma grosseira mesmo, estabanada, às vezes agressiva, né? Mas não interessa, na verdade, não interessa muito como vem, porque a gente consegue, se tiver já nesse processo de autoconhecimento, fazer esse filtro e absorver mesmo o que é útil, o que é importante e o que não é simplesmente não é meu e deixa passar, né? Mas quando a gente não tem esse nível de consciência ainda, a gente leva as coisas para um tom de agressividade, para um tom de provocação, né? E nos permitimos sermos provocados por isso. Então, a gente tem capacidade e potencial de autogerenciamento das emoções, mas do outro a gente não tem. Então, a gente não consegue mudar a forma que o outro vai falar com a gente. A gente consegue modificar esse formato de como a gente vai receber esse feedback e o que a gente vai fazer com ele a partir disso, né? Sim, bem legal você contar esse exemplo, porque o que acontece muitas vezes quando a gente recebe um feedback que ele é incômodo, né?
a primeira coisa que a gente faz é ficar no defensivo e falar, não, isso aqui Não é meu. Não é meu, e começa a justificar. Então, falando por mim, eu tinha muito esse hábito e, às vezes, né, conscientemente, eu já, opa, vou fazendo isso de novo, deixa eu melhorar. A gente começa a justificar, porque um ponto, por exemplo, que eu trabalho há vários anos, trato em terapia, trato com os meus amigos, com a minha rede de relacionamento o tempo inteiro, que é um ponto que eu, né, quero melhorar muito. Então, é uma característica que não é minha, mas que eu preciso desenvolver para os papéis que eu exerço. Então, muitas vezes eu me pegava justificando, sabe? Ah, mas isso não, e justificava. Não, peraí, eu não posso justificar isso. Por quê? Porque isso é meu mesmo. Mas quando aconteceu até uma situação, acho que na semana passada, engraçada que assim, engraçada agora que ela já passou, obviamente, né? Mas que meu marido estava me dando um feedback assim sobre uma situação e aquilo estava me gerando um incômodo, mas eu sabia que ele tinha razão, porque aquilo era meu, sabe? É um ponto que eu realmente tinha que ouvir ali naquele ponto. Só que eu também percebi que eu não estava preparada para digerir tudo que ele estava me falando. E aí, naquele momento, eu não fiz perguntas mais para entender, porque para mim, né, por causa do meu processo de autoconhecimento, já era muito claro aquela situação. Então, já tinha convicção de que é um ponto que eu realmente tenho que trabalhar para que eu possa melhorar os papéis que eu estou exercendo lá na minha família. E aí eu olhei bem para ele e falei, olha, eu não estou preparada para continuar essa conversa. Eu posso dar uma pausa aqui? A gente pode voltar a falar sobre isso num segundo momento, porque foi muita coisa para digerir de uma vez só e que causa incômodo, porque nós somos seres, né, imperfeitos. Mas a gente está num processo de constante melhoria e construção, e ninguém quer ficar exposto com as suas imperfeições, né? É uma situação que a gente, desde pequeno, a gente recebe feedbacks. Então, assim, a gente recebe feedback dos pais primeiro, dos professores, dos colegas de trabalho, da família, dos cônjuges, dos chefes, enfim. Então, a gente se conhece muito através do olhar do outro. E aí, quando eu me dou a abertura, né, para poder escutar isso realmente de forma genuína, sem que eu leve isso para o pessoal, é muito mais fácil o meu processo de transformação ou o meu processo de autopercepção da situação. E por isso que, né, a gente tem que levar em consideração quem que está dando ou recebendo feedback. É aquela coisa, né? Meu chefe me chamou para ir lá na sala dele. Ele vai me dar um feedback, mas na cabeça dele ele já está com tudo construído, ele está pronto para isso. Só que eu não. Então já começa um processo de ansiedade, o que ele vai falar, o que não vai. Então é todo um trabalho que a gente tem que fazer, tanto para quem está dando, quanto para quem está recebendo, né? Sempre lembrando que a gente tem que falar sempre do fato em si, do evento, né? Das características. Então, para quem é pai, mãe, então sempre falar do comportamento, olha, aquela atitude não foi legal, aquele comportamento não foi bom, e aí num trabalho, olha, aquela situação, o que aconteceu, e pontuar isso para ficar mais claro para quem está recebendo. E aí, quando a gente estiver recebendo que aquilo não fizer sentido, a gente tem que perguntar, né? Mas por quê? Você pode me dar um exemplo? O que exatamente você quer dizer com isso? Então, a gente sempre ter né, esse hábito de instigar para que se abra um canal de comunicação ali. Porque quando eu, né, já cruzo os braços, estou na defensiva, o canal de comunicação fechou, eu não vou conseguir crescer a partir do olhar do outro, sabe? E muitas vezes a gente perde essa oportunidade mesmo, né? E só complementando o que você estava falando sobre a gente falar sobre o comportamento e as atitudes, porque a gente nunca deve falar sobre o caráter, porque o caráter já vem com um rótulo muito forte, muito pesado, é muito mais difícil a gente sair de uma situação que a gente é definido como ser alguma coisa, por exemplo, você é muito bagunceiro, você é muito chato. Então, se você já é aquilo, olha como que é uma energia muito mais pesada para a gente trabalhar do que se a pessoa trouxer a informação que, poxa, seu quarto está muito bagunçado, você tem estado muito desorganizado, vamos melhorar?
é um estado, né, que pode ser pontual, que pode ser momentâneo. Então, mentalmente, essa flexibilidade de mudança, ela fica muito mais fluida, muito mais real, né, do que quando vira e fala que você é. Com criança, às vezes a gente fala, né, que você tá chato, não sei o quê. Então, o estar chato remete a uma determinada postura, a um determinado comportamento que é fácil de fazer, é fácil de melhorar, mas quando ele é chato e ele ouve isso, principalmente das principais referências dele, que são os pais, os responsáveis ou professores, fica algo muito mais engessado para conseguir modificar esse estado, né? Neurologicamente, né, basicamente como que funciona? Eu recebi uma informação de que você né, o meu caráter você é desorganizado, eu não, meu cérebro não trabalha para que eu seja organizado. Por quê? Ele entendeu que eu sou aquilo e aquilo é uma verdade absoluta. Então, por isso que a gente fala do comportamento. Seu quarto está desorganizado, né? Esse comportamento me demonstra isso. Então, a gente cansa de falar aqui, né, Adri, mas é muito importante isso, principalmente na fase da criança que está em construção aí, na primeira infância, enfim. Estruturando a personalidade, né? E muito bem você falou, a gente se reconhece a partir do olhar do outro também. Então, enquanto a gente é criança, não temos essa capacidade cognitiva e essa autocrítica para enxergar se aquilo está fazendo sentido ou não, principalmente se vem de pais de responsáveis ou professores, que são os mestres que a gente tem na vida, né? Então, a gente não costuma questionar muito, então vem com um impacto muito mais forte. E assim, né, Andrea, sempre a gente, cada vez que vem aqui, o assunto é tão extenso que daria para a gente ficar falando e delongando por bastante tempo, mas o recado que a gente quer dar é bem esse, né, de sempre falar da atividade em si, ou do comportamento em si, nunca falar do caráter, pensar que nem sempre quem está me dando feedback é alguém que está preparado para fazê-lo, mas se ele está me dando um feedback é porque ele quer que eu melhore, que eu me torne uma pessoa melhor. E quando eu gero uma relação de confiança e de vínculo, a abertura para o feedback genuíno, ela é muito mais propícia. Então, finalizando, né, eu contei isso uma vez, que uma funcionária aqui foi dar um feedback para mim, uma vez que eu interrompi ela numa apresentação que ela estava fazendo e o maior medo dela era falar em público. Então, assim, que bom que ela me deu aquele feedback e eu me senti mal, pedi desculpa, pedi perdão para ela, porque em nenhum momento eu imaginei que aquilo pudesse causar algum desconforto. Mas é um aprendizado diário, a gente está aqui num processo de desenvolvimento de construção, há longos anos e ainda continuamos tendo esses desafios. A diferença é que a gente tem a consciência e já transforma Pois isso. eu acho que o ponto desse Bearcast é exatamente isso, assim, o tomar consciência através do processo de autoconhecimento, de autodescoberta, do que faz sentido naquele feedback e do que não faz sentido. Porque muitas vezes a pessoa que está dando o feedback está projetando, às vezes, alguma dificuldade que é dele, né? É isso então, pessoal. A gente fica sempre aberta à disposição para quem quiser compartilhar qualquer experiência conosco sobre o feedback, se isso ajudou você, se vocês visualizam alguém que pode ser beneficiado com isso, também compartilhe aí. E siga-nos nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram e no LinkedIn. Então, Isso aí. um beijo. Muito bom. E obrigada pelo convite mais uma vez e até a próxima. Tchau, Cris.